Vocês amam esse casal? Amam mesmo? João, nós cremos no teu milagre. Que vê só, a igreja crê. Olha que coisa bonita. Quem está orando pelo João? Estamos juntos. Igreja é um corpo. Se um dos seus membros está ferido, está sofrendo, está sentindo alguma dor, o corpo todo sente. Nós entendemos que o Senhor está tratando com João, que ele já começou a fazer a boa obra. E se ele já começou, ele vai fazer o quê, gente? Vai aperfeiçoar. Agora veja só, pastor, eu posso falar no domingo? Eu falei, pode, claro que você pode. A gente vai aproveitar para orar por você. Mas eu posso contar o que Deus está fazendo? Pode. Eu posso cantar? Pode. Graças a paz, igreja. Graças a paz, você que está me ouvindo em casa também. É com grande alegria que eu estou aqui nessa manhã para contar as coisas que Deus tem feito, já tem feito na minha vida. Amém? Eu queria te convidar a você ficar livre. Eu queria iniciar esse testemunho com um louvor que Deus tem ministrado no meu coração. Na verdade, muitos louvores. O louvor que a gente cantou hoje, Eu Vou Clamar, também tem ministrado muito no meu coração. Eu já tenho tomado posse de tudo isso. Mas eu queria compartilhar com vocês um louvor. Amém? E que esse louvor possa tocar também no teu coração. Eu não sei como que você chegou aqui nesse lugar, mas que o meu testemunho, ele possa tocar a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. As circunstâncias me dizem que esse é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura, aleluia, que emana do teu coração, e jamais ele se esquece dos seus, vai se esquecer de mim. Aleluia! Eu sei que existe um rio, eu sei, Senhor, que brota do trono de Deus. Eu sei que existe graça que emana do teu coração, e jamais, aleluia, vai se esquecer de mim. Aleluia, você pode levantar as suas mãos. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei, existe cura, existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas, e jamais vai se esquecer de mim.
esquecer de mim. Aleluia. Você crê nisso, querido? Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo ao nome do Senhor, queridos. Aleluia. Porque dias difíceis vieram, mas como cantamos no primeiro louvor, não pode me abalar. Essas coisas não podem nos abalar, porque a nossa fé, ela é firmada naquele que pode todas as coisas. Amém? Eu trouxe aqui um roteirozinho para eu não perder nada. Amém? Eu queria começar com agradecimentos. Queria, em primeiro lugar, louvar ao nome do Senhor por tudo, mas deixou chegar a enfermidade, mas eu adoro o nome do Senhor, porque a vontade dele é soberana e tudo há um propósito, tudo há um propósito debaixo do céu. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido um alicerce. Eu louvo a Deus pelos meus familiares. Louvo ao Senhor por toda a igreja e suas orações. E saiba, querido, Deus tem escutado as suas orações. Eu oro e agradeço a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, que estão comigo, me dando palavra de ânimo e de direção. Eu louvo a Deus pelas outras igrejas que estão orando em campanha de oração pela minha vida. Aos meus amigos do trabalho que estão me dando muito apoio, fizeram recentemente uma surpresa linda para mim. Eu postei lá no Instagram, depois você confere lá se tiver a oportunidade. E foi uma surpresa linda. Eu louvo a Deus pelos gerentes da minha empresa que estão me dando apoio, suporte, cuidado. Eu louvo a Deus a todos os médicos, as suas equipes, por onde passei, que foram atenciosos. A todas as pessoas que estão orando por mim, que eu nem mesmo conheço, mas eu sei que tem em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil orando por mim. Já chegou ao meu conhecimento. E nisto, querido, eu vejo o cuidado de Deus para comigo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria iniciar esse testemunho compartilhando com vocês uma palavra em Daniel, no capítulo 3, versículo 16 ao 23. Eu não vou ler o versículo, mas eu vou explicar para vocês o que passa nessa passagem. A Bíblia fala sobre 3 jovens que estavam exilados num país estrangeiro, na Babilônia. Foram levados cativos desde pequenos. E eles decidiram honrar ao Senhor. E a palavra fala que em um determinado momento, no reinado do rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro e pede que todos venham adorar a essa imagem. Resumindo, esses homens, eles não fazem o que o rei ordenou, porque eles eram fiéis a Deus. E a palavra fala que o rei sabendo disso, ele ficou furioso e mandou lançar na fornalha de fogo esses 3 jovens. E eles não se intimidaram. Eles falaram que se o Senhor quisesse, livraria eles da fornalha de fogo. Mas mesmo que o Senhor não os livrasse, eles iriam para a fornalha de fogo. Porque primeiro eles teriam que honrar a Deus ao invés dos homens. Feito isso, querido, o rei mandou aumentar 7 vezes o calor da fornalha. E a palavra fala que os soldados que lançaram eles dentro da fornalha, eles foram consumidos de imediato. E esse texto, ele fala muito comigo sobre um momento que eu estou passando, sobre sentença de morte, porque foi isso que eles receberam. Eles acordaram num dia tudo bem, e de repente eles vão terminando o dia com uma sentença de morte e indo direto para uma fornalha. Mas a convicção deles estava no Deus que pode todas as coisas, amém? E eu tenho me agarrado nisso, querido. Eu queria contar um pouco sobre o meu testemunho. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu venho sofrendo com dores na região da clavícula. Vocês podem observar, está com um caroço grande, ele só não está crescendo mais que a minha fé. Amém? Mas ele começou pequenininho, igual estava a minha fé.
Minha fé estava pequenininha, querido. E Deus, ele tem aumentado a minha fé com esse processo. E o caroço, ele não está crescendo mais do que a minha fé. E desde então eu vim procurando ajuda médica. Passei por 4 ortopedistas. E nenhum deles conseguiam descobrir, fizeram os exames, não conseguiam descobrir o que aconteceu. Até que no final do ano passado eu fui encaminhado por uma oncortopedista, onde ela viu o caroço e ela falou: vamos biopsiar. Vamos fazer uma biópsia para entender o material e estudar profundo. E desde então demorou um pouco para a biópsia ser autorizada pelo plano, né? Teve também um período de final de ano, carnaval. Eu consegui fazer a biópsia em abril e foi no dia 12, se eu não me engano, e no dia 16 de abril eu fui até a doutora para pegar o diagnóstico. E o diagnóstico que eu recebi foi de plasmocitoma / mieloma múltiplo. São 2 espécies de câncer. E interessante, sobre o dia 16 de abril, há um ano atrás, em 2024, era o dia que eu estava voltando de uma viagem da Disney, onde Deus estava realizando um sonho, tanto meu quanto da minha esposa. E nesse mesmo dia, um ano depois, eu recebo um diagnóstico de morte, um diagnóstico de câncer. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender por que eu estou falando sobre o diagnóstico de morte. Porque o mieloma múltiplo, eu queria falar um pouco para você, explicar sobre o mieloma múltiplo, um dos diagnósticos que saiu de câncer. Ele é um câncer, você pode depois dar um Google lá, ou um ChatGPT, você vai encontrar essas informações. O mieloma é um câncer que se desenvolve a partir de células do sangue, chamada plasmocitos, que são normalmente encontradas na medula óssea. A medula óssea é o tecido macio localizado no interior dos ossos, responsável pela produção de células sanguíneas, ou seja, na fábrica do sangue, que ela fica alojada, incluindo os plasmocitos. No mieloma múltiplo, esse tipo de câncer, os plasmocitos anormais se multiplicam de forma descontrolada na medula óssea, afetando a produção de outras células sanguíneas. Por se tratar de um câncer sistêmico, o seu tratamento é muito complexo. Para vocês terem noção sobre o tratamento do mieloma, seriam inicialmente 6 meses, seriam inicialmente 1 ano de tratamento, tá? Sendo ele 6 meses de quimioterapia, que é super agressivo, e uma pausa de 2 meses para fazer um autotransplante de medula, depois mais 2 meses de quimioterapia, podendo ter mais algumas sessões de radioterapia, levando aí mais de 1 ano de tratamento, sem uma clareza sobre o que poderia acontecer depois. Desde que eu tive esse diagnóstico de biópsia, né, que foi diagnosticado como plasmocitoma e mieloma múltiplo, nós iniciamos a oração, conversei com meus pastores, eles me visitaram na minha casa, e toda a igreja começou a orar, os amigos começaram a me abraçar, todo esse agradecimento que eu fiz dessa rede de apoio. Queridos, eu me sinto muito feliz e muito especial pelo abraço de vocês. E Deus, ele começou a já agir um milagre, um processo de milagre. Eu fui encaminhado, após ter esse diagnóstico, por uma hematologista, que é a médica da parte de oncologia que cuida dessa área de mieloma, por ser a questão de sangue, né, de plasmos. E ela me passou uma bateria de exames, né, investigatórios, exames de imagem, PET scan, ressonância do corpo inteiro, incluindo uma biópsia da medula óssea. E 2 semanas atrás, uma segunda-feira, se eu não me engano, voltamos nela para falarmos sobre os resultados. E para a glória... Agora, quando eu falar isso, eu quero que você glorifique. Para a glória e honra do Senhor. Com os resultados, foi desconsiderado o diagnóstico de mieloma múltiplo. Caiu por terra. Caiu por terra. O Senhor já está fazendo um milagre na minha vida. O Senhor já está derramando cura nesse lugar.
e ela vai te alcançar. Se você está enfermo, eu quero declarar sobre a sua vida cura, eu quero declarar poder de Deus. Mas querido, isso não é por acaso, isso faz parte da sua oração, isso faz parte do poder de Deus. Aleluia. E eu saí de um prognóstico, de um tratamento de mais de um ano, para um tratamento, porque talvez você se pergunte, mas João, você ainda está com câncer? Sim, caiu o mieloma múltiplo, ficou apenas o plasmocitoma. Mas qual a diferença? O que isso muda? Muda que o tratamento do plasmocitoma, ele é apenas 25 sessões somente de radioterapia, com expectativa de cura de 100%, super favorável. Eu já tomei posse, querido, disso. Eu já tomei posse dessa cura, porque é esse Deus que nós servimos. É nisso que eu me apego. A fé é a convicção, é o firme fundamento. Aleluia. A convicção das coisas que se esperam. Aleluia. E Deus tem feito grandes coisas. Então, o tratamento do plasmocitoma são 25 sessões de radioterapia, durando aí em torno de 1 mês e meio. Eu saí de 1 ano para 1 mês e meio num tratamento. E eu quero acrescentar algo aqui. Eu ainda não comecei a radioterapia. A minha fé é que antes de eu começar a quimioterapia, eu posso dormir num dia e acordar no outro dia sem caroço nenhum. Eu creio nisso, querido. Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu estou falando com convicção. Mas que em tudo seja feita a vontade dEle. Porque se for para eu fazer a quimioterapia, eu vou entender que vai ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha. Deus permitiu que eles entrassem na fornalha, para livrar eles dentro da fornalha. Então, se for para eu fazer, Deus vai me livrar, vai usar a medicina para me curar. Mas eu creio que Ele pode mudar o cenário. Eu creio, enquanto eu estou falando aqui, esse caroço pode sumir, mas que seja feita a vontade dEle. Porque é o nome dEle que tem que ser glorificado. Ele faz do jeito que Ele quer. Eu não sei qual o propósito. Se é para eu ir para a radioterapia, fazer esse processo para pregar para vidas que estão lá precisando ouvir de Deus. Amém, que assim seja. Mas que o nome dEle seja glorificado. Você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus já está fazendo um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele já está fazendo um milagre. Eu queria finalizar, queridos, esse testemunho, dizendo que não negligencie o tempo de qualidade com Deus. Eu sou cristão há muito tempo, desde os meus 16 anos que eu me converti. Só que muitas vezes nós entramos no loop e vamos dando importância para muitas coisas e deixando às vezes Deus de lado. E eu espero que isso não precise acontecer com nenhum de vocês em nome de Jesus. Mas não deixe que Deus tenha que te parar. Pare antes, reflita, recalcule a rota, para que você possa viver a plenitude do Senhor. Mas aprove a Deus que tudo isso acontecesse, e tem sido momentos de intimidade com o Senhor que eu tenho vivido. Momentos que há muito tempo eu não tinha um tempo tão de qualidade com o Senhor, e Deus tem me dado essa oportunidade. Amém? E eu quero que Deus derrame sobre a sua vida poder. Se você está precisando de cura, assim como Ele está me curando, eu quero declarar cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Aleluia.